Bom dia, caros alunos das turmas primeiro técnico manhã, primeiro regular manhã, do CEP João de Deus Carvalho. Eu sou a professora Liliane Rodrigues, professora de língua estrangeira e inglês. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de atividades referente às nossas aulas remotas. Mês passado nós estudamos as questões textuais em língua inglesa, tivemos um aulão direcionado ao Enem, também trabalhando as questões textuais, e esse mês de outubro nós trabalharemos as questões gramaticais. O assunto escolhido, continuamos estudando os pronomes. Mês passado nós estudamos os adjectives possessivos, né? E agora nós estudaremos os object pronouns, certo? Vamos conhecer e aprender a usar os object pronouns em frases e textos, músicas, onde vocês acharem melhor. Então, antes de nós estudarmos qualquer pronome, qualquer classificação de pronomes em língua inglesa, nós sempre temos que fazer uma pequena revisão sobre os subject pronouns, que são aqueles pronomes que nós estudamos desde a quinta série, né, do ensino fundamental. Eles têm a função de sujeito na frase, eles podem substituir o nome de um sujeito, serem um sujeito da oração, e por serem sujeito da oração, eles sempre vêm antes do verbo, porque o sujeito necessariamente pratica aquela ação, e verbo é a ação, né? E os pronomes que nós conhecemos, os subject pronouns, são aqueles famosos, né? I, que significa eu, you, tu, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, usado para coisas, animais, o I, usado para nós, e o vós ou vocês, they, eles ou elas, mais de uma pessoa, né? Lembrando que o he, o he, que significa ele, é um pronome usado para pessoas do sexo masculino. O she, que significa ela, é um pronome usado para pessoas do sexo feminino. Não é isso? Então, só uma pequena revisão sobre os subject pronouns. Por quê? Porque os subject pronouns nos direcionam, nos ajudam a aplicar o restante dos pronomes, né? Os outros tipos de pronomes. Eles são tipo como referência para o uso dos outros tipos de pronomes. E os object pronouns, que são os que a gente vai estudar esse mês. Qual a função dos object pronouns? Eles substituem um substantivo mencionado anteriormente numa oração, que também é a função dos outros que eu falei anteriormente, só que os subjects que eu falei anteriormente, eles vêm antes do verbo, porque eles têm a função de sujeito, certo? E esses aqui, os objects, eles vêm após o verbo. Por quê? Porque eles não têm a função de sujeito. Eles têm a função de objeto direto ou indireto na frase. Sempre quando um pronome ou nome vem após um verbo, ele está sendo como um complemento daquele verbo. Se ele vier sem preposição, ele é como um complemento, ele é objeto direto. E se ele vier seguido de preposição, ele é objeto indireto. E quando é que ele vai ser chamado de objeto direto e indireto? Quando ele vem após o verbo. Então, a função dos object pronouns, o próprio nome já nos direciona a isso, é complementar o sentido do verbo. E eles são chamados de objects por isso, né? Em português são chamados de objeto direto e indireto, em inglês eles também têm essa mesma função. E quais são esses pronomes? São os pronomes me, que significa me ou mim, e o, nesse caso, vai significar te, ti, o, a, li, him, o, li, que se refere a pessoas do sexo masculino, her, que significa a, li, referente a pessoas do sexo feminino, it, o, a, os, nos, e o, vós, os, as, lis, e ten, os, as, lis. Esses são os object pronouns que serão usados após o verbo e tem a função de objeto. Se esses pronomes vierem acompanhados por preposição, que se vier uma preposição após o verbo, eles são objeto indireto. Se não houver, objeto direto, como eu estou explicando aqui, ó. Os object pronouns, eles podem ter a função de objeto direto, quando eles vêm sem preposição. Olha a frase. I love my boyfriend. Eu amo meu namorado. Eu quero substituir a palavra meu namorado por um pronome. Ah, professora, meu namorado é ele, então eu vou colocar she ou he, né? Só que he significa ele, tá certo?
Só que he é usado no início da frase e he é usado antes de um verbo. Eu falo início da frase porque geralmente eles são usados no início da frase, mas o correto dizer é que he, que significa ele, é usado antes do verbo. Nesse caso aqui, my boyfriend não está antes do verbo. My boyfriend está depois do verbo love. Então, não posso usar nem he, nem nenhum pronome subject. Eu tenho que usar o quê? Um object pronouns. Por quê? Porque eles vêm após o verbo. E qual dos object pronouns que eu falei anteriormente se refere a ele? No caso aqui, my boyfriend, ele é o pronome him. Por que eu não usei esse pronome aqui, he? Porque o he é um subject pronouns e os subject pronouns não podem ser usados após o verbo, ok? Então, continuando. Nesse caso aqui, ele é objeto direto, por quê? Por que ele é objeto direto? Porque depois desse verbo aqui, ó, não tem nenhuma preposição, é livre, né? Vamos ver outro exemplo. Os object pronouns podem ter a função também de objeto indireto, quando ele vem com preposições. Eles sempre conversam comigo. Olha a frase. Eu tenho aqui o verbo talk, é o verbo, certo? E eu tenho it, que é a preposição. Então, qual seria o pronome adequado? Comigo se refere à primeira pessoa do singular. Jamais eu poderia colocar I. O que é que significa I? I significa eu. Eu jamais poderia dizer eles sempre conversam com eu. Por quê? Porque I é um subject que é usado no início da frase ou antes do verbo, né? Então, jamais eu poderia usar I. Eu usei o quê? O pronome que se refere à primeira pessoa, que no caso é me. E ele pode ser usado após o verbo. Nesse caso, o me é um objeto indireto porque ele está acompanhado por preposições. Geralmente, quais são as preposições que aparecem, né? Geralmente são essas preposições aqui embaixo, gente. Essas preposições aqui, ó. With, que significa com. To, que pode ser para, com. Without, que significa sem. About, que significa sobre. Above, que significa acima. For, para, por. Of, de. E near, perto, próximo, né? Continuando aqui. Então, a gente está estudando os object pronouns, esses aqui, né? Só que para usarmos object pronouns em frase, nós tomamos como referência os object pronouns, que são aqueles que têm a função de sujeito. Então, qual é a principal diferença entre eles? Os subjects, eles são usados, olha, antes de quem? Do verbo. Os objects são usados depois do verbo, ok? Esses aqui têm a função de sujeito. Já os objects, como o próprio nome diz, têm a função de objeto. Por quê? Porque eles vêm complementando o sentido do verbo, ok? E eles têm a referência deles. Por exemplo, esse I, que significa eu, ele é um subject. Então, ele estando na frase, ele me dá a referência para o uso adequado de um object, que a referência seria me, que significa me ou me, mas ele é um object usado após o verbo. Olha a frase, eu estou aqui e você pode estudar comigo. Então, eu tenho um subject que está sendo usado aqui antes de um verbo, e eu tenho um object que se refere a esse subject, o subject, que está após uma preposição, após o verbo estude. Entendeu? Então, jamais poderia dizer, eu estou aqui, você pode estudar com eu. Eu, esse aqui é o sujeito, esse aqui é o objeto, que está complementando o sentido de estude, e vem após uma preposição. E se ele vem após uma preposição, ele é um objeto indireto, ok? Aqui, you, não muda nada, continua you. Você está aqui e eu posso te ensinar. Então, you para you, não muda, né? Aqui eu tenho dois pronomes que se referem ao sexo masculino, o he e o him.
Qual a diferença deles dois? A semelhança é que os dois são usados para o sexo masculino, só que esse aqui é usado antes do verbo e esse aqui é usado depois do verbo, certo? Olha a frase, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu posso conversar com ele sobre esportes. Então, qual é o outro ele que eu vou usar? Him. Por que eu não posso usar dois he? Porque um é usado antes do verbo, que é esse aqui, e o outro é para ser usado após verbo, após a preposição. Mas os dois aqui na frase estão se referindo a uma pessoa do sexo masculino. Só que eles mudam a escrita dependendo da posição na frase onde eles estão sendo usados. Ok? Então, he, estando na frase he, a referência é he, ele, eu vou usar, se for para ser usado após um verbo ou preposição, eu vou usar him, que é a referência para pessoas do sexo masculino. She, a semelhança entre she e her é que os dois pronomes são usados para substituir nomes femininos. A diferença é que she é usado antes do verbo e her é usado depois de um verbo ou preposição, mas os dois nomes se referem ao sexo feminino. Então, olha a frase, Mike está muito feliz com Luísa. Ele, Mike, né, ele a ama muitíssimo. Ele ama quem? Luísa. Eu vou colocar she aqui? Aqui, eu vou colocar she? Não. Por que eu não posso colocar she aqui? Porque eu tenho o verbo loves, é um verbo. Então, qual o pronome que eu uso após verbo? É she ou é her? No caso aqui dessa frase, nós temos her. Her está se referindo a Luísa. Eu não posso colocar she, porque her será usado após o verbo loves. It não muda, né? It para it. Eu vejo esse filme, ele é muito bom. Quem é muito bom? O filme, então o filme é uma coisa. E eu estou usando o it aqui na frase referente ao filme, não muda, né? O I se refere a nós, o outro referente a nós é o us, né? Só que como a gente sabe, esse aqui é usado como sujeito, esse aqui é usado como objeto. Esse aqui vem antes, esse vem antes do verbo, esse vem após o verbo, né? Mas se referem à mesma coisa. Rian e eu. Quem é Rian e eu? Rian e eu somos nós. Está no início da frase. Rian e eu vamos a Paris. Você vai conosco. Então, eu tenho que usar um pronome aqui referente a Rian e eu. Rian e eu pode ser nós, Rian e eu pode ser aqui também. Só que olha a posição na frase que eu vou usar. Após o verbo go, o verbo ir, e após uma preposição. Então, eu vou usar o object, que se refere a nós, que é os. Jamais eu poderia colocar aqui o i no lugar de us. Por quê? Porque esse o i aqui só pode ser colocado no início aqui da frase, antes do verbo. Ok? E por último, os pronomes que se referem a eles ou a elas. Eles aqui têm a mesma significação. Antes do verbo, they, then, object, depois do verbo. Então, ela compra flores. E dá deixa eu voltar aqui, gente, peraí. Ela compra flores e dá as flores para sua mãe, né? No caso aqui, a referência a flores, no plural. Elas quem? As flores. Então, qual o pronome que eu poderia usar referente a flores aqui? Elas, né? No caso, a gente observa aqui a posição do verbo dar. O pronome que eu vou usar aqui, para não repetir o nome flores, eu não quero repetir, né? Esse nome flores. Então, qual o pronome adequado para flores? Seria they ou ten? No caso aqui é ten. Por quê? Porque vem após o verbo. Certo? Após o verbo. Ah, professora, mas flores, né? Flores não seria um objeto, uma coisa? Só que a gente só usa it. Muitos alunos têm essa dúvida. Professora, eu usaria it para flores. Só que it se refere a... Pode substituir nomes de coisa ou animal no singular. No caso, flores está no plural. Mesmo sendo uma coisa,
flores está no plural. Então, jamais eu poderia usar H. Se fosse flor, eu usaria H. Como são flores, eu esqueço o H e uso they. They ou ten. No caso aqui, eu escolhi ten porque vai ser usado após um verbo, né? Então, mais ou menos é isso. Nós temos aqui as questões. Vou explicar a primeira para vocês. Então, Carla e Regina estão em minha aula, mas eu nunca as vejo. Então, qual o pronome adequado aqui? Olha onde é que eu vou usar o pronome. É importante saber onde vai usar o pronome. Eu vou usar o pronome aqui, ó. Se é o verbo ver. E a referência que eu tenho são o sujeito, Carla e Regina. Carla e Regina são quem? Elas. Quais são as opções que eu tenho para elas em inglês? Eu posso usar elas they, letra A, e eu tenho essa outra opção, ten. Esqueço a letra D, porque a letra D é her, e her seria referente a uma mulher só. Seria referente a ela. Ok? No caso aqui eu tenho Carla e Regina, então exclui a letra D. Eu tenho duas opções, they ou ten. Qual eu usaria? No caso, eu vou escolher qual opção? A opção que seria um objeto. Por quê? Porque vai ser usado após o se. Então, eu escolho a letra B. Eu não posso escolher a letra A, porque a letra A é um subject. Subject é usado aqui, ó, no início, como sujeito. Depois de um verbo, eu usaria ten, ok? Então, seria a letra B, a primeira questão. A segunda questão, onde estava John ontem? Quem eu tenho como referência na frase? John. Então, se eu tenho John, que é uma pessoa do sexo masculino, eu tenho duas opções. Eu tenho he, que é ele, e him, que é o, né? Que é referente também ao sexo masculino. Aqui tá um pouquinho cortado, gente, mas aonde é que a gente vai usar o pronome? É aqui, ó, depois desse verbo, é porque cortou um pouquinho. Depois do verbo se. Então, qual eu escolho? O subject he, na letra B, ou o object pronouns him, na letra C? No caso, eu vou escolher o him, da letra C. A segunda questão seria a letra C. Por quê? Porque vai ser usado aqui, ó, após um verbo. Certo? Terceira questão. Eu amo sorvete. Primeira coisa a observar. Posição. Onde é que eu vou usar o pronome? Aqui, ó. Antes ou depois de um verbo? Antes. Certo? Tá vendo aqui o verbo love? Eu vou usar o pronome aqui, gente, ó. Antes do verbo. Então, se eu vou usar um pronome antes do verbo, eu vou escolher um subject pronouns. Na letra A, eu não tenho subject pronouns na letra A. Na letra A, eu tenho um object pronouns, lembra? Me. Então, está descartada a letra A. Na letra B, eu tenho subject, que é I. E na letra C também eu tenho um subject, que é she. Então, poderia ser a letra B. I love ice cream. Eu amo sorvete. E poderia ser também a letra C. She loves, no caso, acrescentaria um S ao love. She loves ice cream. Ela ama sorvete. Então, na terceira questão, pode marcar a letra B ou letra C. Ok? E agora com vocês. Vocês vão analisar a quarta questão. A dica. Observa Dave, que é uma pessoa do sexo masculino. Observa onde vai usar o pronome após um verbo. E aí vocês escolhem o pronome corretamente. Olha as dicas que eu estou dando. Quinta questão, nós temos aqui a referência que é o Windows. O Windows é janela. É um objeto. E vai ser usado após o verbo close, que é o verbo fechar. Close é um verbo. Então, qual pronome eu uso para janela após o verbo? Sexta questão, qual é a referência? Sempre observando as dicas, a referência é o pronome we, que é nós. Mas onde eu vou usar? Aqui, após o quê? Uma preposição. Após o quê? O verbo come. Observa bem, tá? Na sétima, já tem a tradução aqui para vocês. Eles compraram uma bicicleta nova para Mary. Quem comprou? Eles. Onde eu vou usar esse pronome eles? Qual é a referência? Eles. Aqui, olha, antes do verbo. Quais são os pronomes que a gente usa antes do verbo? São os subject. Qual desses pronomes A, B ou C seriam subject referente a eles, né? Observem. Oitava, Elizabeth não gosta de mim.
A referência aqui é mim. E olha onde eu vou usar aqui após o verbo like. Quais são os pronomes que a gente usa após verbo, né? E qual é o pronome que significa mim? Pensa bem. Na nona, tá pedindo para você observar a sentença e observar esse pronome aqui. Eu acho que eu... Observar esse pronome aqui, gente. Esse, os. Tá perguntando que tipo de pronome é esse. Se ele é letra A, um subject pronoun, letra B, um object pronoun, letra C, um possessive adjective pronoun, ou letra D, nenhuma das alternativas acima, né? E na décima, para fechar, muito simples, está perguntando qual é a função desse pronome it na frase. Ele é um subject ou um object? Ele vem após um verbo, o verbo ler, o verbo had. Boa sorte e eu quero receber o gabarito das 10 questões, tá bom? Se precisarem, faça a revisão, revendo toda a explicação no vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês.